Manhã. Entrevista do dia. Antônio Luceni, artista visual e arte educador, professor de artes do Instituto Federal de São Paulo e doutorando em artes pelo Instituto de Artes da Unesp. Também já foi diretor de cultura de Araçatuba e é integrante da Academia Araçatubense de Letras. Hoje o Luceni fala sobre a literatura escrita por mulheres. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lívia. Bom dia. E a todos que nos acompanham. Pois é, Marcelo, você sabe que, infelizmente, no último dia 3 de abril, faleceu a nossa querida Lígia Fagundes Telles, né? E eu já queria tratar, Lília, desse tema sobre a presença da mulher na literatura, e aí eu aproveito a deixa, então, do falecimento da Lígia, que não faleceu com 98 anos, conforme foi noticiado no primeiro momento. Foram verificar lá nos documentos dela, no escrito dela, 103 anos. Olha, né? 103? 103 anos, que maravilha, né? E, enfim, a Lígia é uma das poucas mulheres, né? E não é o desvio da curva, não é a única exceção, porque se a gente for olhar nas artes, de modo geral, as mulheres elas acabam tendo uma pouca presença. Mas isso é uma questão para a gente pensar o seguinte: é porque elas estão pouco presentes nas artes ou porque o registro também é deficitário, né? Eu fico com a segunda opção. Então a gente vai fazer esse estudo, a gente vai fazer esse levantamento, e aí há vários estudos, há vários trabalhos acadêmicos publicados em relação a isso. A falta de registro mesmo, a falta de honestidade em relação àqueles que pesquisam, aqueles que registram os fazedores de arte em relação à presença da mulher, né? Eu, por exemplo, fui pesquisar uma poeta mineira no meu mestrado, justamente porque eu via essa deficiência da pesquisa em relação às mulheres na academia, né? E, para minha surpresa, de cara, eu fui primeiro a pesquisar a Maria Ângela Alvim na academia. O meu trabalho foi o primeiro trabalho acadêmico versando sobre a Maria Ângela Alvim, a poesia da Maria Ângela Alvim. Depois vieram, felizmente, outros, inclusive em nível de doutorado e tudo mais. Mas a mulher sempre é negligenciada. Eu acho que essa palavra é uma palavra interessante. E aí eu quero resgatar depois essa falta do registro, essa falta da pesquisa da mulher nas artes em outras frentes, na arquitetura, nas artes plásticas, mas eu queria aproveitar esse episódio do falecimento da Lígia para tratar na literatura. E aí, Lília, eu fui fazer uma pesquisa no site da Academia Brasileira de Letras para eu ver, ela era acadêmica, né, da Academia Brasileira de Letras, para eu ver o que era a presença, o que é a presença da mulher na Academia Brasileira de Letras. 197 escritores passaram pelas cadeiras e estão desde a fundação da Academia Brasileira em 1897. 197 escritores. Chuta quantas mulheres, Lília? Umas 20? Não, Marcelo, seu palpite. Eu chutaria umas 40. 9 mulheres. Mentira. 9 mulheres. Só De 9? 197 escritores que eu fiz questão, Marcelo, de pegar um por um, contar, fiquei contando lá quantos escritores passaram. Isso já contando com a Fernanda Montenegro, que foi empossada agora, né? Nossa. Semana passada. De 197 escritores que passaram pela Academia Brasileira de Letras, 9 mulheres apenas. Sendo que a primeira foi empossada 80 anos depois da fundação da academia, que foi a Raquel de Queiroz. Foi a primeira mulher a primeira a ingressar na academia então, em 1977. Recente. Ontem, né? Eu nasci em 77, foi ontem. Então a Raquel de Queiroz foi a primeira a ingressar na academia brasileira, 80 anos depois de sua fundação. E de lá para cá, apenas 9 mulheres integraram, tem algumas vivas ainda, a Academia Brasileira de Letras. Isso para dizer da realidade do Brasil, né? Se a gente for pegar isso em termos de mundo, a gente fica mais surpreso ainda. E eu sei que você gosta da Academia Araçatubense de Letras, e eu tenho certeza que você vai me perguntar sobre a presença da mulher
na Academia Araçatubense de Letras. Eu contei das 20 cadeiras hoje, né, são 40 na Academia Brasileira de Letras e 20 na Academia Araçatubense de Letras. Das 20, apenas 6 mulheres compõem a Academia Araçatubense de Letras. Atualmente são 6? Atualmente. Atualmente são 6. Atualmente são 6. Então, assim, ainda a presença da mulher, apesar de a presença dela, na prática, ser uma presença bastante forte, bastante grande, no registro, né, na valorização, enfim, na história das artes, né, da literatura, da arte, da arquitetura, etc., a presença formal, né, da história ainda é muito pequena. Mesmo elas todas, nas várias frentes, tendo uma participação bastante grande. Falando da Lígia ainda, eu me lembro do meu encontro. Eu vou dar um depoimento pessoal. A última vez em que eu ouvi a Lígia Fagundes Telles pessoalmente foi na Bienal do Livro de São Paulo, numa palestra que ela deu, uma espécie de mini curso. E, enfim, eu me acomodei lá com os demais para assistir. Era uma leitura dramática, inclusive da dica que eu vou dar hoje, das Meninas, né, que é uma obra dela, das mais conhecidas. E me coloquei lá no meu lugar, ela não estava ainda no pequeno auditório. E aí, para minha surpresa, eu não sou de tietar artista, Marcelo. Eu não sou daquele que fica correndo atrás, pedindo... Mas eu vou te contar que alguns escritores, especialmente alguns artistas, eu fico muito emocionado em estar próximo. Aquela coisa do leitor e do autor, né? Da autora, no caso. E ela foi trazida, já estava bem velhinha também, foi trazida para se colocar no lugar lá da fala dela, só que antes foi prestada uma homenagem para ela com uma leitura dramática. 3 atrizes leram trechos da obra As Meninas dela. E ela ficou na plateia por um tempo enquanto ela recebia a homenagem. E adivinha ao lado de quem ela sentou? Nossa, ao meu lado. Que legal. Então, eu tive que controlar a minha emoção, porque a presença da Lígia, não sei se vocês já ouviram a Lígia alguma palestra. Eu já entrevistei em 1993, quando estava na faculdade. Ela é muito forte, né, Marcelo? Sensacional. Ao mesmo tempo que ela é uma pessoa doce, simpática, tudo, Sim. É uma presença muito forte, assim. Você sente aquela mulher no olhar dela, né, e na escrita dela, quem vai ler, o vigor, a força que essa mulher tinha e tem, né? Porque como imortal ela não morre jamais. Sim. E o trabalho dela se diz por ela, né? Então eu me lembro dessa única presença, inclusive, em que eu estive ao lado dela por mais ou menos meia hora, 40 minutos, e de estar sentindo a presença dela ali, e depois a fala dela. Então, assim, uma perda bastante grande para nós, brasileiros, e para a literatura mundial, porque a gente pode dizer, sim, que a literatura da Lígia é uma literatura que vai para além das fronteiras brasileiras e atinge aquilo que a gente concebe, que a gente compreende como arte mesmo, né? Aquela presença de algo que diz para além da sua fronteira, para além do seu povo, para além da sua gente. E uma mulher, né? Uma mulher forte, uma mulher inteligente, uma mulher presente. A dica que eu gostaria, portanto, de deixar hoje é a de uma das suas obras mais conhecidas, que é As Meninas, né? As Meninas. Por diferentes razões, né? Não só pela questão temática, né? Você pensar de uma Lígia Fagundes Telles escrevendo em plena ditadura e as críticas e os recortes que ela vai fazer ali nesta obra, em plena ditadura, né? A questão estilística, né? A contribuição que a Lígia vai trazer com essa obra em relação a tantos elementos constitutivos da linguagem literária, com especial ênfase nos vários focos narrativos dessas meninas, dessas 3 meninas que são aí arquétipos de uma sociedade louca e desvairada, né? Enfim, toda essa contribuição que a Lígia vai trazer para a literatura nacional e universal. E, a partir da Lígia, prestar minha homenagem também a todas as mulheres escritoras do nosso país, da nossa cidade e região. Deixa eu só colocar uma participação aqui bem interessante, que é da Cristiane Simões. Ela falou, já tinha citado há muito tempo, que gostaria de ler o livro As Meninas, da Lígia. E ela disse, Luciane, achei interessante aqui, muitas mulheres tinham que usar pseudônimo masculino para poder publicar seus livros e suas pinturas. Exato. Por muito tempo, eu quero tratar disso depois, particularmente nas artes plásticas, na arquitetura, que a gente vai ver que isso é um denominador comum. Quer dizer, a coisa
uma espécie de anulação ou de querer anular, né? Porque não anularam, a prova está aí que as mulheres resistem, não é de agora e continuarão a resistir. Mas, assim, por muito tempo, em muitos espaços, a Academia de Belas Artes no Brasil começou a admitir mulheres depois de muitos anos que admitiam homens, e com exceção. As mulheres não poderiam frequentar as mesmas salas e horários que os homens pintores e assim por diante. Então, não é uma coisa exclusiva da mulher na literatura, né? Você pega o clássico lá, Camille Claudel com Rodin, né? Muitas obras do Rodin são atribuídas, especialmente Pés e Mãos do Rodin, a Camille Claudel, né? Porque também era uma espécie de sombra do Rodin, era anulada pela atuação do Rodin, mas que muitos trabalhos dele são... Eu participei de uma mostra grande com trabalhos originais da Camille Claudel no Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte, e tinha muito essa questão presente ali. O que é Rodin e o que é Camille Claudel? Porque a mulher sempre fica essa coisa da sombra, né? Uhum. Você pega até na religião, quem são os lembrados de Jesus? Os discípulos, mas a quantidade de mulheres que seguiam o Cristo, né, Jesus Cristo e tal, e que não são lembradas ou que são colocadas em segundo plano na trajetória dele. Então, se a gente for pegar nas diferentes versões sociais, nos diferentes campos da sociedade, a mulher ainda é subjugada. A gente está em pleno século XXI e, em muitos cargos, a mulher ganha menos do que o homem simplesmente por ser mulher. Tá certo. Muito obrigado pela reflexão, pela dica de hoje. Na semana que vem a gente te aguarda aqui, Luciane. Muito obrigado e até lá. Obrigada.